você teve que parar de trabalhar. Quanto tempo o seu dinheiro ia durar? Fisicamente, meus amigos, os dois estão fazendo a mesma coisa. Qual é a sua fonte? De onde você bebe? À medida que você sobe no escalão da vida, o que você mais precisa é comunicação. O melhor médico que você conhece não é o que sabe mais medicina, é o que se relaciona melhor com os pacientes. O melhor advogado que você conhece não é o que sabe mais leis, é o que se relaciona melhor com os clientes, com os jurados, com os juízes. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra, eram os coronéis e era vitalício. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro, quem era capitalista. Hoje, meus amigos, a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. A pessoa é rica ou ela é pobre em informação. O que você veio buscar aqui hoje? Por que você comprou o ingresso de participação? Você está interessado em informação. Só que informação tem duas características muito interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em ler o jornal de ontem. Não é verdade? De ontem já ficou obsoleto. Ou seja, fica obsoleto com uma velocidade muito grande. Segundo, informação só tem validade quando comunicada. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém chega lá? Não vale nada. O que adianta você ter informação dentro da sua cabeça, dentro da sua gaveta ou dentro do seu computador? Na hora que você vai fazer o processo de vendas, o que você precisa é colocar essa informação para fora de uma forma agradável. Todas as vezes no processo de venda, a primeira coisa que você tem que fazer é vender a sua imagem. Se o comprador não compra você, ele não compra o que você tem para oferecer. E comunicação não é uma coisa que você vai num berçário e diz assim: aquele ali vai ser um bom comunicador, aquele não vai, aquele vai. Comunicação é uma coisa que se melhora. Comunicação é igual odontologia. Todo brasileiro que eu conheço, que mora nos Estados Unidos e que tem condições financeiras, vem tratar de dentes no Brasil. Por quê? Porque o dentista americano, ele tem uma tecnologia muito grande. Aliás, nós importamos a tecnologia odontológica americana, mas ele não tem a mesma destreza manual do brasileiro. E odontologia, mais do que qualquer coisa, é uma combinação de arte e ciência. Você quer um dentista que entenda todo o mecanismo funcional dos dentes, e anatômico funcional, e você quer um dentista que tenha uma habilidade para fazer um restaurado, uma coroa bonita. A comunicação é a mesma coisa. Tem uma parte que é ciência, e tem uma parte que é arte, que depende do seu desenvolvimento. A minha mensagem aqui hoje é a seguinte: no momento que você melhora a sua capacidade de se comunicar, você passa a valer mais no mercado. E a minha esperança é que hoje você vai passar por aquela porta e dizer: passei a valer mais no mercado, porque aprendi algo que eu vou poder colocar em prática amanhã de manhã. Vão ser coisas bem objetivas, que inclusive vão ajudar você, claro, a ganhar mais dinheiro. Por que não? Diz que uma vez, no inferno, Lúcifer estava muito preocupado, porque o número de pecadores chegando ao inferno estava diminuindo. E o diabo, muito inteligente, reuniu a diretoria do inferno para discutir uma estratégia de marketing, para fazer o pessoal na terra pecar mais, para chegar mais gente lá. Eles começaram a discutir, e logo um capeta-chefe levanta a mão e fala assim: eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Pergunta o diabo. A ideia é o seguinte: nós temos que fazer o ser humano gastar mais. Para gastar mais, vai ter que ganhar mais. Para ganhar mais, ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, ele não vai ter tempo para evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, disse o diabo. Boa ideia, mas eu quero escutar outras.
Aí um outro capeta-chefe levanta a mão. Eu acho que a gente deve fazer o seguinte: vamos acabar com o amor próprio do ser humano. Ele não vai gostar mais de si mesmo. Ele só vai gostar do outro. Ele só vai se preocupar com o outro. Ele só vai fofocar da vida do outro. Ele não vai se preocupar com ele mesmo. Não vai evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, diz o diabo. Estou gostando, mas eu quero mais, quero escutar mais. Aí diz que um capetinho estagiário, sabe como é que é estagiário? Quer dar opinião, né? O estagiário levantou a mão. O diabo olhou para ele com a cara feia e perguntou: o que você quer? Eu quero dar a minha opinião. Qual é a sua opinião? Por que a gente não faz o ser humano pensar que ele vai viver para sempre? E que isso tem a ver com vir para o inferno? Perguntou o diabo. Ele vai pensar que vai viver para sempre? Ele vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã. A vida vai passar, ele não vai fazer nada, vai terminar aqui. Diz que o rosto do diabo se iluminou e falou: isso nós vamos fazer. Sabe o que o diabo fez com a permissão de Deus? Colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que o seu primo vai morrer antes de você, que o seu vizinho vai morrer antes de você, que o seu ex-chefe vai morrer antes de você, mas você não. Você vai arrumar um jeito e vai fazer um truque na morte. Se você pudesse conversar com o pessoal que, entre aspas, mora no cemitério, todo mundo ia reclamar que morreu antes da hora. Eu tinha tanto para fazer, morri. Se você me permite, eu quero introduzir uma nova palavra no seu vocabulário. Provavelmente você não conhece. É a palavra abastança com C cedilha. Imagine que eu não vou incomodar ninguém hora nenhuma, fique tranquilo. Mas se eu chamasse você aqui na frente e perguntasse para você agora o que é abastança, você ia ficar complicado para responder. Então deixa eu responder para você. Abastança é o número de dias que você pode manter o seu padrão de vida se você parar de trabalhar hoje. Então comece a pensar na sua própria vida. Se você parar de trabalhar hoje porque você perdeu o emprego, ou porque você teve um acidente, teve que ser hospitalizado, ou porque aconteceu alguma coisa na sua família que você teve que parar de trabalhar, quanto tempo o seu dinheiro ia durar? Mantendo o padrão de vida que você tem hoje. Todo final de ano, você tem que fazer a seguinte reflexão: qual é a minha abastança? Se ela não mudar de um ano para outro, se ela não aumentar de um ano para outro, e se você trabalhou o ano todo, você está fazendo alguma coisa errada, porque a tendência é você ter a abastança aumentando. Outra coisa importante que eu quero introduzir para você aqui, que não é nada novo, Sócrates já dizia: diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Eu queria que na sua cabeça, nesse momento, você pensasse nas 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Todos os seus filhos, filhas, genros, noras, netos, só conta uma pessoa, senão você vai pôr a família inteira aí. 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Eu não vou lhe perguntar nada, mas eu quero que você faça esse exercício na sua mente. Quem é a pessoa que você passa a maior parte do tempo? Quem é a segunda, quem é a terceira, quem é a quarta, quem é a quinta, quem é a sexta? Quais são as 6 pessoas com quem você passa a sua vida? Eu vou lhe fazer uma segunda pergunta: qual é a sua posição com relação a essas 6 pessoas? Você se considera mais mestre ou mais discípulo? Você se considera mais professor ou mais aluno? Você se considera mais orientador ou mais orientado com relação a essas 6 pessoas? Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Você tem um multimilionário vizinho que uma vez por semana passa 2 horas com você lhe ensinando a ganhar dinheiro? Você é um indivíduo que é autodidata e se aprofunda no conhecimento das coisas e do dinheiro? Porque eu não sei se você já percebeu, hoje nas mesas de jantares das casas, os pais conversam com os filhos até sobre sexo, mas só não conversam sobre dinheiro. O pai e a mãe têm a esperança que o filho vai aprender na escola, e a escola tem a esperança que isso deve ser ensinado em casa. E se você não aprende em casa e você não aprende na escola, você corre o risco de trabalhar a vida inteira, morrer na praia. Então não é só saber vender, mas é saber administrar o que você ganha. Porque não adianta nada você ganhar e gastar e terminar a vida sem nada, e terminar a vida pobre. Nós somos julgados na vida por 4 coisas.
Primeiro, nós somos julgados pelo que nós fazemos. Você pode marcar no relógio, ser apresentado a alguém, nos primeiros 5, 10 minutos, um pergunta para o outro assim: o que você faz na vida, hein? Eu posso ter 2 pedreiros, um ao lado do outro. Eu pergunto para o primeiro pedreiro: o que você faz na vida? Ele responde: eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego para o segundo pedreiro e pergunto: o que você faz na vida? Ele responde: eu sou pedreiro, eu estou construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Fisicamente, meus amigos, os dois estão fazendo a mesma coisa, um tijolo em cima do outro. Só que esse segundo, ele não está colocando tijolo em cima do outro, ele está construindo Maracanã. Esse segundo não é pedreiro há muito tempo, logo logo ele é construtor. Então o primeiro desafio que eu tenho para você, quando alguém lhe perguntar o que você faz, você tem que ter um script pronto. Se você me perguntar o que você faz, eu transformo as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. É muito mais do que dar palestra, é bem diferente. Eu acabei de agregar valor ao que eu faço. Segundo, nós somos julgados pela nossa aparência. Se um sujeito tocar a campainha na sua casa, tiver de batina preta, colarinho branco e uma Bíblia debaixo do braço, você vai pensar que esse indivíduo é um padre. Se você estiver dirigindo e olhar pelo retrovisor e ver um carro da polícia com aquela luzinha piscando e pedindo para você encostar, não vai passar pela sua cabeça que é um ladrão vestido de polícia. A primeira reação que você tem é que é um policial. Pode até ser um ladrão vestido de polícia, mas a primeira impressão que você vai ter é de um policial. Então deixa eu dizer para você da aparência. Aparência boa não significa gravata, paletó, nada disso. Esse é o grande problema. As pessoas entendem errado. As pessoas falam assim: você tem que estar bem vestido. Não, você tem que estar adequadamente vestido. É outra história, não é o mesmo. Se eu sou advogado e represento uma multinacional e vai haver uma reunião do sindicato dos operários que estão em greve, e eu vou representar a multinacional, eu não vou chegar lá de Rolex, de abotoadura de ouro, nem de gravata. Eu vou tirar a gravata, vou tirar o paletó, vou deixar o Rolex em casa, vou passar na padaria, vou comprar uns 2 chicletes de bola, vou pôr na boca, vou chegar lá mascando chiclete, vou desabotoar a camisa no peito, vou arregaçar a manga. Quando eu chegar lá, sabe qual vai ser a reação? Esse é um dos nossos. Você quer jogar no Flamengo? Não entre em campo com a camisa do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Então é muito importante você entender qual a imagem que você quer passar com a sua indumentária, com a sua vestimenta, com a sua roupa. Que imagem você quer passar? Isso é que você tem que perguntar. Porque muitas vezes você está muito bem vestido, mas inadequadamente vestido para a ocasião. Aí não adianta nada. Aí o tiro sai pela culatra. Então você é julgado pelo que você faz, você é julgado pela sua aparência, você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou, e falou besteira, não tem mais jeito. Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra falada, você não tem mais domínio nenhum. A flecha se foi, não depende mais de você. A oportunidade passou. Não adianta chorar o leite derramado. E a palavra saiu da boca. Então cuidado, porque quando você está em dúvida, morda a língua. Porque se você falar besteira, não tem jeito de recuperar. Nós nunca vamos ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Você chega, vai visitar um cliente, você é rude com a secretária desse cliente. A secretária chega lá dentro e fala assim: doutor, tem um mal educado aí fora esperando. Acabou, aquele dia você não vai vender nada. A sua reputação chegou antes de você, meu amigo. Você saiu de casa para vender. Você imagina que tem uma câmera ali filmando e o monitor está na mesa do indivíduo que vai lhe receber. Como é que você dirige? Como é que você estaciona o carro? Como é que você conversa com a ascensorista? Como é que você conversa com a recepcionista?
como é que você lida com a secretária, tudo isso está contando. Você leva 8 anos para construir um prédio. Você leva 8 segundos para implodir um prédio. Você já viu um prédio caindo? Ele levou 8 anos para ser construído. Ele leva 8 segundos para ser destruído. Você pode levar uma vida inteira construindo a sua reputação. Você pode perder a sua reputação numa fração de segundo. Cuidado, porque os vendedores sem reputação não conseguem vender nada. Nós somos julgados pelo que nós fazemos. Somos julgados pela nossa aparência adequada. Não está bem vestido, não. Somos julgados por aquilo que falamos. É importante você conhecer o seu produto. É importante você conhecer não só as características do seu produto, mas os benefícios das características do seu produto. Não adianta você ficar falando sobre aquele botãozinho que tem lá. O comprador, o cliente está interessado em saber para que serve, qual é a utilidade, em que vai facilitar a vida dele. A característica só tem importância quando ela tem um benefício direto para quem está adquirindo aquele equipamento. E quarto, nós somos julgados não só por aquilo que falamos, mas como falamos o que falamos. Pode ter 2 pessoas aqui nesse palco, fazerem a mesma apresentação, usar o mesmo vocabulário, exatamente igual. Uma apresentação pode ser muito boa e a outra pode ser muito ruim, porque não é só o que eu estou falando que conta, é como eu estou falando o que eu estou falando. Eu tenho uma frase que eu vou lhe dar de presente: o cantor é mais importante do que a canção. Se você gosta do Roberto Carlos e ele vai dar um show, você vai assisti-lo, você nem sabe que música que ele vai cantar, mas é o Roberto Carlos. Tem uma música do Roberto Carlos que toca o seu coração, aquela mesma música cantada por um cantor que você não gosta, não tem nenhum impacto para você. As pessoas que trabalham com perguntas abertas ganham mais dinheiro na vida do que as pessoas que trabalham com perguntas fechadas. Os vendedores que usam no dia a dia perguntas abertas ganham mais dinheiro e vendem muito mais do que os vendedores que trabalham com pergunta fechada. Uma pergunta fechada, meus amigos, é aquela que pode ser respondida com sim ou não. Portanto, uma pergunta aberta é aquela que não pode ser respondida com sim ou não. Imagine a seguinte situação: eu sou dono de uma loja, eu vendo móveis, eu vendo mobília, e eu tenho um pequeno showroom, e um cliente entra na minha loja, e eu tenho uma cadeira exposta nesse showroom, e en passant, o cliente faz o seguinte comentário: oh, que cadeira bonita que você tem aqui. E eu faço para ele a seguinte pergunta: se você adquirisse essa cadeira, você ia colocá-la na sua mesa de estar ou na sua mesa de jantar? Na sua sala de estar ou na sua sala de jantar? Ou na sua mesa de estar ou na sua sala de estar ou na sua mesa de jantar? Olha que interessante. Primeiro eu acabei de fazer uma pergunta aberta. Você não consegue responder essa pergunta com sim ou não. E olha o que acontece. Para você me responder essa pergunta, você tem que imaginar que você adquiriu a cadeira, que ela foi entregue na sua casa e que você agora está decidindo onde coloca. Com uma pergunta, eu tirei a cadeira daqui, você vê que ela não está aqui mais, ó, sumiu, foi para dentro da sua casa. Com uma pergunta, eu coloquei a cadeira dentro da sua casa. Você quer coisa mais poderosa do que essa? Eu fiz você comprar a cadeira uma vez, na sua mente. Quando o cara for assinar o cheque ou dar o número do cartão, ele primeiro tem que comprar aqui. Eu já fiz ele comprar uma vez. Ele teve que se imaginar comprando a cadeira, levando a cadeira para casa e decidindo onde é que ele vai colocar. Repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Não foi assim? Repetição é a mãe do aprendizado.
O cérebro aprende por associação. Não fique impressionado com uma pessoa que fale 8 idiomas. Se ela falava 7, aprendeu o 8º, 15 dias. É difícil dominar uma segunda língua. É mais fácil dominar uma terceira. É muito mais fácil dominar uma quarta. É muito mais fácil dominar uma quinta. Por quê? Cada vez que eu sei mais uma língua, eu tenho mais coisas para associar. Se você ensina a mesma coisa para 2 pessoas, e é novidade para as 2, mas uma sabe muito e a outra sabe pouco, a que sabe muito aprende primeiro, porque ela tem mais a associação. Então eu vou fazer uma associação da Elaine com a outra Elaine que eu conheço. Vou pôr as 2 conversando na minha cabeça. Agora pronto. Agora o nome da Elaine não sai mais da minha cabeça, nem que eu queira. Você entendeu? Por quê? Porque eu escutei o nome dela, eu repeti o nome dela várias vezes, e eu fiz uma associação na minha cabeça entre ela e uma outra Elaine que eu conheço. Agora, cada 3 minutos durante o meu processo de vendas, eu vou usar o nome Elaine. Existe uma tese de PhD na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, que provou que as pessoas que usam com mais frequência o nome dos seus interlocutores ganham mais dinheiro na vida. Boca, ouvido, cérebro, cérebro, coração, coração. Primeira técnica que eu lhe falei para ir para o cérebro, cérebro. No nível 1 você não vende. No nível 1 você não conquista. No nível 1 você não é promovido. No nível 1 você sai da festa sozinho. Agora, no nível 2, que é o cérebro, cérebro, os milagres começam a ocorrer. Estamos aprofundando o nível de comunicação. Já falei das perguntas abertas. Já falei da necessidade de falar o nome. Vou lhe ensinar uma terceira técnica. Você tem ideia por que o ser humano aperta a mão? Se eu voltar com você lá na época da caverna, o Homo erectus nem era Homo sapiens. Ele carregava um porrete para se defender dos animais selvagens. O aperto de mão, meus amigos, foi a primeira manifestação de confiança mútua no planeta. Eu estou desarmado, eu também. Todas as vezes que você aperta a mão de uma pessoa, você está dizendo para ela a nível inconsciente: eu estou desarmado. E ela está dizendo: eu também. Agora presta atenção. Você aperta a mão de mais de 97% das pessoas que você é apresentado. Raramente você é apresentado a uma pessoa e não aperta a mão dela. Agora eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Qual foi o último curso que você fez de aperto de mão? Nunca. Uma coisa que você faz com uma frequência absurda, e a estatística mostra, olha o que eu vou falar, presta atenção, escute: 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas no aperto de mão. Vou falar de novo: 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas no aperto de mão. Então você deve estar perguntando o seguinte: como é que eu faço para não errar nessa? Primeiro, deixa eu falar bem claro. Então você, como vendedor, é muito simples, mas você tem que lembrar disso. Nunca estenda a mão para o comprador. É o comprador que vai decidir se ele vai apertar a sua mão ou não. A autoridade está com ele. Se um dia você se encontrar com o presidente da República, não é você que estica a mão para cumprimentar o presidente. É o presidente que decide se ele vai cumprimentar você ou não. Existe uma frase famosa que diz assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Isso é a maior mentira do mundo. Se eu convidar você para jantar na minha casa, eu não vou lhe oferecer o meu prato favorito. Eu vou perguntar o que você gosta. Pode ser que você nem coma o que eu como. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Esse é o bom vendedor. Se o cara apertar a mão de leve, eu vou apertar a mão dele de leve. Se ele puser força, põe força. Eu vou atuar de acordo com ele e não de acordo comigo. Porque o que é remédio para mim pode ser veneno para ele. Tem gente que gosta de apertar a mão, tem gente que não gosta. Se o cara não gosta de apertar a mão, para que eu vou apertar a mão dele? Eu não sei qual o impacto que essa nossa conversa vai ter em você, mas eu vou dizer uma coisa: se fizer diferença para um de vocês, eu já me dou por satisfeito.